Bom, então eu mencionei, né, da onde vêm os polímeros sintéticos, só para saber se vocês estão prestando atenção. Então, de onde vêm os polímeros sintéticos? Ok, é isso mesmo, né, do petróleo. Nós temos uma fração nafta aqui do petróleo, correspondente a 12%, no qual 31% desses 12%, né, é o etileno, que dá origem ao polietileno, e 24% é de polipropileno, que dá origem ao polipropileno. Então, baseado nesses números, eu fiz assim, né, um cálculo rápido. Então, para a gente gerar, por exemplo, uma tonelada, né, de polietileno, polipropileno, é mais ou menos 30 toneladas que a gente usa de petróleo. Então, aqui só mais alguns exemplos de aplicação do nosso dia a dia, né? Então, os tubos de PVC, as garrafinhas, né, de PET, engradados de bebida, copos, brinquedos, né, muitos polímeros. Tem uma história que conta-se na minha família, lá da minha bisavó, que quando ela foi cozinhar uma vez e tinha acabado de descobrir o polímero aqui no Brasil, né, ou era novidade aqui, né, no Brasil, e ela ganhou uma bacia do meu bisavô, uma bacia de plástico. E aí ela foi com o fogão de lenha com a bacia, né? E daí imagina já o desastre que aconteceu. Então, uma característica do polímero, né, que eles são sensíveis a altas temperaturas, né? Então eles contam e eu dou risada quando eu lembro disso, toda vez que eu vou dar aula. Muito bem, então eu já defini para vocês, né, do que consiste uma macromolécula polimérica, algumas utilizações, alguns exemplos. E daí eu queria perguntar qual que é a importância dos polímeros na sociedade moderna, né, na opinião de vocês, e ao que se deve, então, é essa utilização grande dos materiais poliméricos. Então, eu trouxe aqui algumas características para vocês verem, né? Eles são leves, flexíveis. As temperaturas para processamento deles, então, para moldar os polímeros, são temperaturas baixas. Existem diversos tipos de moldagem, né? Por injeção, por extrusão. Extrusão já é uma temperatura um pouco mais elevada, mas por sopro. E geralmente temperaturas baixas de processamento, isso é muito interessante na indústria, por uma questão energética, né, de economia energética. A gente consegue ajustar algumas propriedades através de uso de aditivos químicos, né, aditivos naturais como fibras. Então, por exemplo, eu tenho um polímero, eu posso adicionar a eles algumas fibras de celulose para conferir alguma flexibilidade, resistência mecânica. Eu posso inserir fibras de partículas de argila, aditivar com partículas de argila para melhorar alguma propriedade de sorção de líquidos ou sorção de gases, então evitando que o polímero, por exemplo, se eu tenho uma bola de tênis, que é um polímero elastomérico, de borracha, que o ar não fuja para fora, então que a bola não murche muito rápido, eu consigo melhorar a característica desse elastômero com partículas de argila, melhorar essa resistência ao esvaziamento. Solado de sapato também melhorar a resistência à abrasão. Então, são muitos exemplos, né, de aditivação que existe hoje, tá? Eles têm uma característica que é de baixa condutividade elétrica e térmica, então eles são materiais isolantes. Então, existem as espumas de poliuretano, né, que a gente usa para isolamento, e muitos outros exemplos. Tem uma resistência à corrosão, né? Muito difícil você falar que um polímero vai enferrujar ou que está se corroendo, né? Isso é mais característico de materiais metálicos, né? A gente consegue fazer um controle de porosidade deles, né? Conseguimos obter polímeros mais porosos, menos porosos, por diferentes técnicas. São recicláveis, né? Não todos, mas a grande maioria são recicláveis. Mas eu sei que tem alta resistência, por exemplo, ao impacto, né? Alta resistência mecânica ao impacto, porque eles caem, graças a Deus, caem e não quebram, né? Não sei se vocês têm essa. Eu sou um pouco desastrada na cozinha, então eu congelo lá a minha comida e geralmente cai um Tupperware lá, né? Do congelador Tupperware, entre parênteses, né? Que não é um, uma embalagem lá polimérica cai e quebra, né? Então, se fosse vidro, aí já imagina, né, o desastre que seria. Então, eles têm essa resistência ao impacto.
Bom, então aqui vem um conceito, né, que é o de grau de polimerização, tá? Então, como eu tinha mostrado anteriormente, esse N aqui representa que nós estamos diante de um polímero, e ele representa, às vezes, vocês vão ver a estrutura do monômero entre colchetes com um número aqui em vez do N, tipo 30, tá? Esse 30 significa que eu tenho 30 monômeros dentro de uma macromolécula, 30 unidades se repetindo. Então, eu posso mudar esse N, né? Então, 30 mil, 200 mil, e isso chama-se grau de polimerização. Então, grau de polimerização quer dizer o quê? É o número de vezes que meu monômero está se repetindo dentro da macromolécula. Então, por exemplo, aqui, né, o polietileno, produzido a partir do monômero etileno, é composto de repetição de milhares de unidades, né, de CH2, onde o grau de polimerização normalmente é superior a 10 mil. Então, geralmente, mais de 10 mil aí monômeros se repetindo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Então, uma empresa fornece polietileno com massa molar média de 200 mil gramas por mol. Essa massa molar é média por quê? Porque numa reação de polimerização, as macromoléculas, elas não são exatamente iguais. Umas sim, outras não. Existe uma distribuição de tamanho, porque algumas macromoléculas começam a crescer a cadeia antes que outras. Então, quando a reação se finaliza, umas estão um pouco maiores que as outras. Então, eu tenho uma distribuição média, né, com número médio de massa molar e algumas menores que essa média e outras maiores. Então, aqui a empresa forneceu com essa massa molar média de 200 mil gramas por mol. Então, qual que seria o grau de polimerização deste polímero? Então, para a gente resolver uma questão assim, a gente tem que saber qual que é a massa molar do monômero. Então, aqui eu tenho no meu monômero 2 átomos de carbono, cada um de massa molar 12 gramas por mol, e 4 moléculas, né, 4 átomos, desculpa, de hidrogênio de 1 grama por mol. Então, se eu faço, né, 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 12, 24, eu tenho aqui que um monômero tem 28 gramas por mol. Então, se a macromolécula toda é 200 gramas por mol, mas só um monômero é 28, então, se a gente divide aqui a massa molar total pela massa molar do monômero, a gente encontra o grau de polimerização desse polímero, tá? Eu vou pedir para depois vocês fazerem esse cálculo em casa, é um cálculo bem simples. Então, eu coloquei aqui, né, a resposta, depois vocês façam em casa para conferir se bateu com o meu, porque talvez a tenha errado, né? Daí vocês fazem para conferir, tá bom? Tá, aí tem algumas características, né? Geralmente isso aqui não ocorre, isso aqui eu trouxe como uma exceção. A exceção são esses polímeros aqui, polietileno glicol e polióxido de etileno, que é o PEL. Eles têm uma estrutura monomérica praticamente igual. Aí o que acontece? Quando a massa molar desse polímero é menor que 100 mil, a gente chama de polietileno glicol, ou PEG. E geralmente são líquidos, porque a massa molar é menor. Já o PEL, são chamados de PEL quando a massa molar é maior que 100 mil. Tá? E daí eles estão no estado sólido ou de cera. Então, eles são polímeros usados em muitas formulações de alimentos, de cosméticos, porque eles não são tóxicos, tá? E às vezes você, quando vai trabalhar numa indústria de cosmético, alguém fala assim, eu vou usar o PEG. Aí outro fala assim, mas eu uso o PEL, sendo que no fundo o que muda é a massa molar. Em relação às características de toxicidade, é a mesma coisa. Bom, aqui tem, né, um exemplo de diferentes polietilenos glicóis tentando fazer a solubilização em água. Então, a mesma quantidade do material, né, em água. Então, como esse aqui fica líquido, que se dissolveu facilmente, mas conforme a massa molar aumenta, ele fica mais difícil de dissolver. E a gente consegue observar ele em forma já mais sólida. Esse vídeo aqui é um vídeo que no YouTube eu conseguia colocar ele com legenda em português, mas aqui eu não consegui. Mas é só para mostrar uma característica do PEL, que é o polióxido de etileno. Por quê? Devido a essa característica, ele tem moléculas muito grandes e elas se entrelaçam
como se fosse uma macarronada, então uma se prende à outra de fato. Então, quando você escoa o PEL, uma solução polimérica de PEL, o escoamento dele é um pouco divertido, como vocês vão ver agora. Está dizendo que é um polímero com moléculas longas que se entrelaçam entre si, e quando o líquido flui, né, quando há o escoamento, uma molécula puxa a outra. Ó. Então, ele nem inverte o Becker, ele não precisa nem girar o Becker, virar para o polímero escoar, tá vendo? Ele começa a escoar, ó, já uma molécula que caiu no outro Becker já começa a puxar as demais. Então, lá, agora ele vai mostrar a seringa. Então, ele começa a puxar o líquido, ó. Olha o que acontece. Ele não quebra, fica um fluxo contínuo, tá? Então, ele tem essa característica interessante. Então, vocês viram que legal esse vídeo? É um vídeo curtinho, mas mostra, né, uma característica desse polímero. E o que é interessante? Vocês conseguem imaginar alguma aplicação prática desse polímero decorrente dessa característica de fluxo que ele tem? Uma aplicação prática é colocar PEL na água que é usada para os bombeiros apagarem incêndio. Então, eles colocam PEL na água que serve para apagar incêndio. E na opinião de vocês, o que isso ajuda? Você consegue aumentar a quantidade de água que atinge uma altura maior, tá? Então, o PEL possibilita que a água não quebre o fluxo rapidamente. Então, o jato de água, né, os bombeiros conseguem alcançar alturas maiores, e isso é interessante na hora de apagar um incêndio. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho, né, da classificação dos polímeros. Então, eu coloquei algumas classificações aqui. Então, quanto à origem, a gente já viu, já pus um ticketzinho, né? Quanto ao tipo de monômero, tipo de cadeia, o comportamento térmico, mecânico, a estrutura cristalina, e quanto à reação, né, de preparo, que eu não vou abordar. Tudo isso eu vou abordar de forma sintética, tá? Porque se a gente for entrar profundamente em cada um tópico, ele é bem extenso. Então, só para vocês terem mesmo uma ideia. Então, em relação aqui ao tipo de monômero ou dimero, nós temos os polímeros que são homopolímeros. Então, quando um único monômero se repete, não está aqui na figura, então é como se só bolinhas vermelhas ou só bolinhas azuis fizessem parte da cadeia polimérica. E nós temos os copolímeros, então, formados por 2 ou mais tipos de monômeros. Então, nós temos daí uma nova classificação, subclassificação, né? O copolímero alternado, onde está alternando um monômero e o outro, ou aleatório, onde às vezes eu tenho um monte de azul, depois aparece uma vermelha, depois só uma azul, depois só uma... Então, é randômica aqui a organização dos monômeros. O copolímero em bloco, em que eu tenho bloco de um monômero, bloco de outro, bloco de um monômero, bloco de outro. E o grafitizado ou enxertado, tá? Em que eu tenho uma cadeia principal, parecida com um homopolímero, mas que depois eu tenho um outro tipo de monômero enxertado, um enxerto, né? Formando, então, uma cadeia ramificada. Então, em relação ao tipo de cadeia, nós temos as cadeias lineares, as cadeias ramificadas e as cadeias reticuladas. No caso das cadeias retificadas, então, existe aqui ligações covalentes entre cadeias, tá? Então, eu tenho a cadeia principal aqui, uma outra cadeia principal aqui, e aconteceu uma reticulação, que é uma ligação química. Então, um exemplo de reticulação é quando a gente coloca látex de borracha natural em contato com oxigênio ou em contato com enxofre. Os índios, por exemplo, que moravam na Amazônia, eles colocavam o pé embaixo com a seringueira escorrendo o látex, eles colocavam o pé embaixo e faziam uma bota de borracha. Mas isso acontecia por quê? Por causa da reticulação com oxigênio do ar. Só que não é uma reticulação que durava muito tempo, então era só por dia, né? Depois se desfazia esse calçado. Depois, futuramente, houve a reticulação com enxofre, que é o que deu origem à borracha vulcanizada, né, que foi patenteada. Só curiosidade, tá? Bom, quanto ao comportamento térmico,
nós temos dois tipos, os termofixos e os termoplásticos, tá? Então, os polímeros termofixos, eles não se amolecem quando são submetidos a alta temperatura. Então, eles permanecem rígidos, não dá para moldar eles, né, quando você eleva a temperatura. Isso acontece porque eles têm ligações cruzadas, então são cadeias reticuladas, que precisaria de muita energia para poder ser rompida. Então, no caso aqui, não acontece amolecimento. O que acontece é a degradação química. Então, se eu aquecer muito, começa a acontecer a degradação. Então, se vocês já sentiram o cheiro de alguns polímeros queimando, por exemplo, que é bastante tóxico, um cheiro bastante forte de produto de degradação, tá? Os termoplásticos, eles podem ser processados repetidamente, né, sob aquecimento. Então, eu consigo moldar, desmoldar, né, isso porque eles possuem cadeias lineares, então uma cadeia, ela desliza em relação à outra, tá? Então, eu não preciso de energia muito grande para mudar a conformação dessas cadeias. Quanto ao comportamento mecânico, nós temos os plásticos, os elastômeros e as fibras, tá? Os plásticos são o mesmo do termoplástico que a gente já mencionou. Os elastômeros, então, são os conhecidos como as borrachas, tá? Então, nós temos os naturais e os sintéticos. Então, a borracha natural aqui, depois esqueci de pôr em itálico aqui, é através da coagulação do látex, né? E a sintética a partir de derivados de petróleo. E nós temos também as fibras, que são polímeros em formas de alongados, né? Eles são alongados e tem uma razão de aspecto alto, que é a relação entre comprimento e largura. Então, um exemplo de fibra polimérica seria a celulose, fibra de algodão, fibra da seda e etc. Bom, em relação à reciclagem de polímeros, eu trouxe um vídeo para assistir, vou colocar então para vocês, aí depois a gente pensa um pouquinho sobre ele. Nossa, uma super dica de química tratando sobre polímeros. Nós vamos falar agora sobre reciclagem de polímeros. E vamos entender por que alguns polímeros podem ser reciclados e outros não. Por que alguns polímeros são facilmente recicláveis e outros tipos de polímeros apresentariam grandes dificuldades técnicas para poder ser reciclados. Então nós vamos falar dos polímeros termoplásticos e dos polímeros termofixos. Vamos entender a diferença entre eles. O que são polímeros termoplásticos? São polímeros que, quando aquecidos, amolecem e permitem que sejam moldados, adquirindo um novo formato e assim possam ser reciclados. Em outras palavras, são polímeros que, quando aquecidos, sofrem fusão. Fusão é um fenômeno físico, que é a passagem de sólido para líquido. Quando eles passam para líquido, eles podem ser moldados novamente e assim ser reciclados. Alexandre, o que é que caracteriza um polímero termoplástico? As cadeias poliméricas são independentes. Não existem ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas. Existem ligações intermoleculares. E dependendo do tipo de átomos presentes nesses polímeros, podem ser pontos de hidrogênio, podem ser de polo permanente, podem ser de polo induzido. Mas não existem ligações cruzadas, que seriam ligações covalentes, que uniriam uma cadeia polimérica a outra. Então, no polímero termoplástico, as cadeias são independentes, e isso permite que eles sofram fusão quando aquecidos e possam ser remodelados. Como, por exemplo, o polietileno, o PVC, PVA, plexiglass e polipropileno. Alexandre, e os polímeros que não podem ser reciclados? São os chamados polímeros termofixos, também chamados de termoestáveis. Atenção para essa sinonímia, que às vezes é usada em prova. Polímeros termofixos ou polímeros termoestáveis. Ao serem aquecidos, eles não amolecem. E se você continuar aquecendo, eles vão começar a se decompor.
você vai começar a quebrar a cadeia do polímero, ou seja, você vai começar a fazer modificações químicas nesse polímero. Diferentemente do polímero anterior, que são os termoplásticos, que quando você aquece ocorre apenas um fenômeno físico, fusão, ele passa de sólido para líquido. Nos termofixos ou termoestáveis, quando você aquece, começam a acontecer fenômenos químicos, reações químicas começam a acontecer, porque as cadeias poliméricas começam a se quebrar. Então você começa a causar modificações estruturais no polímero. Então ele não vai poder ser remoldado, ele não vai poder ser reciclado. Exemplo, a borracha vulcanizada e a baquelita. Eles são moldados já na forma desejada no momento em que são sintetizados. Porque depois que eles são produzidos, não adianta mais você querer fazer fusão para remodelar. Você teria que aquecer bastante, ele começa a se decompor. Então, esses polímeros termofixos ou termoestáveis, as cadeias possuem ligações cruzadas. Então, você vê aqui a cadeia polimérica, as diversas cadeias poliméricas, e entre essas cadeias poliméricas, nós temos ligações covalentes, ligações que unem uma cadeia polimérica à outra covalentemente. É lógico que existem também interações intermoleculares, dependendo do tipo de átomo, pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, de polo permanente ou de polo induzido. Mas aqui nós temos ligações covalentes, as chamadas ligações cruzadas. Diferentemente dos polímeros termoplásticos, que as cadeias poliméricas estão isoladas, só são unidas por ligações intermoleculares, elas estão independentes. Aqui não, nós temos as ligações cruzadas, que são ligações covalentes, que prendem uma molécula, uma cadeia polimérica à outra. Isso faz com que esses polímeros termofixos ou termoestáveis, diferentemente dos termoplásticos, estes aqui não possam ser reciclados, ok? Então essa é a diferença entre os polímeros recicláveis e os não recicláveis. Essa é a diferença entre os polímeros termoplásticos e os termofixos, também chamados de termoestáveis. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, colabore. Bom, então, a classificação quanto à estrutura cristalina, o polímero ele se classifica como amorfo ou semicristalino. Não existe um polímero cristalino 100%, por isso que a gente usa o termo semicristalino. Tá? Em geral, eles são amorfos. Existe um grau de cristalização que pode ser calculado, que é dado pela densidade, né? Então, eles consideram aqui a densidade de um polímero perfeito, cristalino perfeito, que é com base numa estrutura cúbica, né, do material polimérico, mas que não se encontra na prática esse cristal perfeito, a densidade de um polímero totalmente amorfo e a densidade do polímero analisado. Então, existe como maneira como calcular isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês é de onde advém essa estrutura cristalina, tá? Então, num polímero 100% amorfo, a gente tem as cadeias a gente não consegue observar uma organização estrutural. É totalmente randômica a configuração. Já num polímero semicristalino, existem regiões em que as cadeias se compactam, né? Então, ficam umas sobre as outras. Então, por exemplo, aqui, ó, elas estão justapostas, né? Então, estão organizadas. Essas regiões aqui conferem ao polímero certa cristalinidade. Então, nessas regiões ordenadas. Aqui é um exemplo, né, de um outro exemplo mostrando regiões cristalinas, semicristalinas e amorfas. Então, isso aqui vai interferir em algumas características do polímero. Por exemplo, em questões ópticas. O mesmo polímero, quando amorfo ou semicristalino, ele pode ser transparente ou não. No caso aqui de um polímero amorfo, ele pode ser transparente por quê? Porque não existe uma mudança de estrutura química, né, de organização estrutural. Então, é tudo bagunçado. Então, como não existe mudança de estrutura, não existe mudança no índice de refração desse material. Enquanto que no semicristalino, as regiões mais ordenadas vão ter um índice de refração diferente,
de regiões não ordenadas. E a diferença entre índices de refração no mesmo material provoca um espalhamento da luz e dá o efeito para nós visual de que o material é opaco, ao invés de transparente. Então, aqui nós temos algumas estruturas, né? Que a primeira que veio à literatura é da micela franjada. Então, cada uma é observada em um tipo de polímero, ou solução polimérica, ou polímero fundido, ou cristalização. Então, nesse caso, a micela franjada é para polímeros fundidos. Nós temos a estrutura de cadeias dobradas e lamelas para solução polimérica diluída. O X-kebab, né, que lembra aquela carne que a gente come no espeto. Não sei se você já viu que vai cortando, tem um espeto rodando e vai se tirando a parte da carne, é o X-kebab, que é uma carne, né? Então, o X é o centro e o kebab são esses discos que ficam ao redor. Então, no caso de soluções poliméricas diluídas, é possível obter uma estrutura assim, uma estrutura mais complexa. Os esferulitos, então, que é uma esfera mesmo, então é uma estrutura tridimensional, obtida a partir de polímero fundido. Então, aqui tem uma foto, né? E aqui uma imagem de microscópio óptico, no qual vocês conseguem ver aqui, né, algumas bordas. Então, esses esferulitos, eles crescem e quando eles encontram um outro, forma ali uma parede, né, uma separação. Uma característica que pode interferir na cristalinidade do material é a estereorregularidade. Então, como exemplo, eu trouxe o poliestireno, o isotático e o sindiotático e o atático. Então, aqui, o poliestireno isotático, todos os anéis estão para baixo, do mesmo lado da estrutura, tá? Então, quando você tem uma cadeia assim, você imagina uma outra cadeia igual, você consegue fazer o quê? O ordenamento, uma consegue ficar justaposta à outra. Nesse caso, com esse ordenamento, a gente observa cristalização. Enquanto que quando a gente tem um polímero assim, em que os anéis estão aleatórios, né, também, imagina uma outra igual. Então, o anel que está aqui embaixo dessa macromolécula, aqui vai ter um espaço para o anel da outra, que está em cima, se encaixar, né? Então, essa aqui cristaliza também. Mas o poliestireno atático, né, onde a configuração dos anéis ela é randômica, não tem uma organização definida, o polímero não cristaliza, porque quando eu coloco um desses junto com o outro igual, dificilmente tem um encaixe, tá? Porque não isso aqui é aleatório.